Então, voltamos aqui pra nossa parte 3. Eu não sei quantas partes vai ter o vídeo, tá, gente? Eu tô gravando conforme a minha disponibilidade aqui, já tô liberando pra quem já quiser ir fazendo. Então, agora, depois que a gente teceu o centro, eu vou fazer toda essa base aqui, tá? Todas as cores que estão por baixo desse ponto. E aí fica a seu critério, se você quiser fazer várias cores, se você quer fazer uma cor única, tá? Então, eu vou tecer aqui, eu vou tecer um tantinho com vocês, e aí eu volto depois já para o bordado. Então, essa linha aqui, ela é um pouco mais fina, ela é uma linhazinha um pouquinho mais brilhosa, ó. Eu nem lembro onde eu comprei essa linha, mas ela é bem delicadinha, qualquer coisinha ela estraga. Por que eu tô usando ela? Porque ela tem um leve brilho, então ela ajuda a dar mais uma iluminada no centro. Eu comprei ela e usei poucas vezes porque ela desfia muito. A minha ideia era fazer bordados com ela, mas enfim. E aqui ela fez um grande efeito. Então, como que a gente vai fazer aqui? Sempre dá a volta no palito, né? Aqui tem uma facilidade porque nas mandalas que a gente monta com os joguinhos, né? De dois palitos, que forma 4 pontas. E depois mais 4 para formar 8. Aqui tem uma facilidade por ser reto. Então, ó, fiz aqui minha voltinha, minha primeira voltinha com a linha branca. E aí, agora eu vou continuar com aquela linha neon que nós usamos lá no centro, na próxima volta. Eu sempre procuro trazer, quando eu faço uma mandala muito colorida, cores que estão no centro da mandala, no decorrer da mandala, porque eu acho que dá um conforto maior, tá? No olhar. E aí você vê se isso te agrada, se isso faz sentido pra você. E as cores também aí que você tá usando, tá bom? Então, vou seguir aqui, tecendo com essa cor. Agora aqui é meio chatinho, né, de tecer no início, porque não tem muito espaço. Não é que é chato, mas não tem muito espaço pra dar volta, né? É bem apertadinho, porque os palitos estão bem próximos. Mas depois ela já vai ficando mais fluida, vai ficando mais fácil. Então, sempre com atenção, com cuidado, com bastante capricho. Sem auto-julgamento do que vão pensar da minha mandala. Não, gente. Coloca seu coração aqui, a sua atenção, o seu foco, tá? Então, eu vou fazer. Pra quem já faz mandala, né, esse ponto é um ponto bastante básico, né? Bom, gente, adiantei aqui. Então, eu fiz as voltas lá, né? A volta com a linha branca. Aqui tem mais ou menos 8 milímetros, tá? De espessura, essa linha é um pouco mais fina. Aqui eu fiz 4 voltas com a neon, 4 voltas com a rosa mais clara, 6 voltas com a rosa intermediária e 12 voltas com esse rosa aqui, também é um rosa neon. Não sei qual que... Não é exatamente o rosa, né? Mas ela também é um neon, tá? Essa linha. Eu não gravei tecendo todo o processo aqui, porque essa mandala já é um nível mais avançado, né? Então, esse é um ponto básico, então não fiquei gravando o tempo todo. Mas, enfim, vocês acham inúmeros vídeos, né, com relação a isso no YouTube. E eu recomendo, obviamente, a Mila, que é maravilhosa. E eu acho que, assim, ela ensina muito bem também. Na questão, principalmente, nossa, liberar a criatividade mesmo, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui, fazendo aquele ponto em volta com o bordado. O que a gente vai precisar? De agulha, tá? Então, assim, essa agulha eu não sei qual que é o número dela, mas quando eu busquei uma agulha que passasse a linha, e é uma agulha sem ponta, tá? Então, pra não machucar. Ou se você tiver, eu já vi o pessoal fazendo com... Ai, aquele negocinho que colocava em fralda de criança antes, gente.
enfim, qualquer coisa que dê pra você amarrar e ir passando o fio de um lado pro outro. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço porque agora a gente vai ter que cortar a linha, certo? Então, como que eu faço pra cortar a linha e medir mais ou menos? Como aqui é muitas voltas, né, são 16 palitos e a gente vai passar por todos eles, e bordando e tudo mais, eu não deixo a linha tão comprida quando eu vou bordar alguma coisa em mandala de 8 pontas, por exemplo. Então, eu deixei linha aqui suficiente para que eu dê a primeira volta. Como que eu calculo? Eu venho dando volta, a gente vai, com essa linha, a gente vai passar pelo palito, ir lá na frente, voltar, ir lá na frente, voltar e tal. Então, o que que eu faço? Eu vou dar, nesse momento, uma primeira volta, certo? Então, eu jogo a linha assim, ó, no entorno da mandala que eu tô fazendo, um pouco distante. Só que como a gente vai ter muitas voltas indo lá na frente, eu deixo um tico mais de linha, mais uma volta aqui de linha. Então, uma forma de ficar fácil de eu trabalhar e ter mais ou menos uma medida. Tem pessoas que medem pelo braço, ou vai no olho mesmo no que imagina. Eu meço dessa forma, e aí você vê o que é melhor pra você, tá? Nem sempre também, gente, por mais que a gente meça, nem sempre vai dar muito certo, tá? Então, né, só passar a agulha aqui. Eu puxo bastante, assim, até a metade da linha, até a metade do comprimento da linha, porque eu tenho gato, gente, e às vezes essa linha fica muito comprida aqui, indo pra lá e pra cá, quando eu puxo, vem a boca de um gato junto. Bom, então vamos lá? Posicionada aqui, com a minha linha amarrada. Como que eu faço esse contorno, né, pra formar uma pétala? Eu venho aqui por cima, jogo o palito aqui, ó. Eu escolhi fazer bem na divisão, tá? Entre a branca e a amarela neon. Então, eu jogo lá pra trás a agulha. E aí, ó, só prestar atenção nisso daqui. Eu vou puxar aqui, certo? A minha linha de trás, aqui a agulha, ó, ela tá saindo entre uma linha e outra, tá vendo? Então, essa aqui é a linha do meu palito, essa aqui é a linha que tá entrando e essa que tá voltando. Ela vai fazer um fechadinho aqui, ó, com a linha. Eu vou posicionar aqui bem no meio. E aqui, gente, eu também faço no olho, tá? Eu procuro aqui bem o centrinho, tá? Eu não vou procurar o centro aqui, embora eu sempre dou uma olhada pra ver se tá entre esse meio aqui, ó, certo? Então, porque quando a gente olha, ó, se tiver aqui, por exemplo, aqui no canto, já tá torto, por mais que eu coloque aqui. Então, eu vou olhando, mas a minha guia principal é aqui, tá? O meu meio. Mas eu olho, ó, pra ver se tá em linha aqui, tá bom? E dou uma volta e vou pro próximo. Eu venho por cima, certo? Jogo a linha lá pra trás. E vou puxar, ó. Ops. Vou ver se aqui fica mais fácil de ver. Acho que a maioria já sabe esse ponto, né? Mas, vamos lá. Essa linha aqui é da minha agulha, certo? Essa minha linha aqui é a que tá vindo do ponto anterior. Eu vou puxar, ó, a minha agulha no meio e ela vai vir no meio das duas linhas. Deixa eu só... Eita. Vai enroscar no palito. Certo? Ó, tá vendo que ela forma uma laçadinha? Bem de leve. Aí eu venho, posiciono aqui no meio, olho bonitinho pra ver se tá. E vamos aqui pro próximo, tá? Então, ó, dou a volta no palito. Gente, é terrível pra mim tecer assim na mesa. Vou lá, né? Vou colocar aqui minha agulha por cima, certo? Tô com a minha linha aqui nesse palito.
estou com a outra linha aqui da agulha, e aí eu vou fazer a laçadinha aqui pelo meio, tá? Eu tô dando essa voltinha aqui com ela aqui pra trás, por fora da câmera, é porque ela enrosca, tá? No palito, tá enroscando no palito. Ela tá bem comprida. Aí eu venho, olho lá, ó, se tá lá no rumo do centrinho aqui. Tá no rumo do centrinho aqui, tá no centro, entre um palito e outro aqui, pra mim. Estou satisfeita. Aqui, vocês estão vendo, eu tô sempre puxando com a mesma tensão, tá? Então, procurem sempre utilizar a mesma tensão quando puxar, pra ficar, inclusive, as aberturas iguais, tá bom? Então, vou dar a volta no próximo palito. Vou lá na primeira. E volto aqui puxando a agulha por baixo, eu que tô puxando aqui, ó. E voltando pelo meio das duas linhas, tá? Confiro antes de puxar se tá ajustado aqui, se tá ajustado aqui. E essa primeira volta, gente, é bem importante porque ela vai ser a guia, tá? Pra todas as outras voltas. Então, é bem importante que essa primeira volta, assim, ó, esteja bem certinha, tá? Se é a primeira vez que você estiver fazendo esse ponto, tá tudo bem, não se cobre, tá? Eu lembro que no curso da Mila, a primeira vez que eu fiz o ponto flor, fiquei muito irritada, não gostei. Falei, gente, esse negócio ficou todo esquisito e tal. E aí a Mila falou, calma, né? Quando você fizer novamente vai entender um pouquinho melhor, então só fazer de novo. Nossa, quando eu fiz a segunda vez, eu falei, eu até estranhei, falei, gente, eu acho que eu tô no vídeo errado, eu acho que não era esse que eu fiz. É tudo uma questão de prática, gente. Ó, muitas coisas, né, são uma questão de prática. Então, ó, tô puxando aqui pelo meio das duas linhas, tá? Então, eu vou continuar aqui e eu volto quando eu já tiver feito a primeira volta, tá? De todos. Se você tiver alguma dúvida, volta, vê de novo o vídeo, tá? Pra te ajudar aí, caso não tenha ficado claro. Volta no palito. Vou lá por cima. Eu vou puxar pelo meio das duas linhas pra dar, enroscou no meu palito, pra dar a laçadinha aqui, tá? Sempre olhando e ajustando. Então, eu vou dar a volta toda, tá bom? Aí eu volto pra gente fazer a próxima volta. Bom, então eu terminei aqui, tá? Minha primeira volta. Se você tiver dúvida, volta, né, o vídeo pra você ver como foi feito. Terminei as voltas, eu arrematei a linha, porque lembra que eu tinha medido a linha bem exatinha, assim, mais exato possível pra eu terminar essa primeira volta. E agora eu puxei, na minha medição, eu dei 4 voltas de linhas aqui pra eu medir a quantidade. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma volta um pouquinho maior. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos lá. Eu vou tecer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular essas primeiras 4 linhas que eu tenho da neon, ou a cor que você tiver aí. Vou pular 2 das próximas 4 e vou fazer o mesmo movimento com o ponto que a gente fez anterior, certo? Lembra que eu falei que essa primeira volta era uma guia? Então, justamente, ó, eu vou ajustar aqui a linha bem do ladinho dessa primeira volta, tá? Venho aqui, arrumo com a agulha. Só que agora, ao invés de eu dar a volta no palito, já eu venho do outro lado, certo? Na mesma linha que eu fiz, então, pulei a neon, pula 2 rosas. Já tá até marcadinho, né, gente? Porque acaba puxando do outro lado. E venho e faço o mesmo ponto. Certo? Agora já tem um monte de linha pra puxar. Ó,
venho ajustando com calma. Agora eu dou a volta no palito e vou pro próximo. Então, no próximo, também, na mesma, já vai ficando até marcadinho, né? Pra quem tá fazendo aí, isso aqui que tá tudo com uma linha, com uma cor só, vai ficando marcadinho, né? A gente acaba vendo, assim, né, no próprio visual. Mas, gente, vale contar, tá, as linhas, porque se você faz algum errado aqui, na próxima volta dá diferença, vai aparecer, tá? E aí, sempre puxando aqui, ó, com a mesma tensão, né, pra fazer a mesma abertura. Se você não quiser com essas aberturas, uma sugestão, embora a gente já tenha passado, mas para as próximas mandalas, você faz esse daqui bem justinho, todo esse ponto aqui, o ponto básico, você faz ele bem justinho. E aí, depois, quando você vem passando a linha, você não puxa ela tanto. Você só passa realmente a linha e faz um bordado, né, sobre ele, bem sutil. Então, e aí você não precisa abrir. Eu gosto assim, eu gosto dessas aberturinhas, assim, que fica, eu acho bem bacana. Mas são opções, né, que a gente também pode fazer com o mesmo ponto, né. A mandala, ela tem isso, né, ela dá infinitas possibilidades pra gente, infinitas combinações. Muito legal isso. Então, no próximo, certo? Então, ó, eu vou continuar aqui. Bom, então terminei aqui a segunda volta. E agora, a gente vai continuar, tá? Sempre da mesma forma, ponto, porém, o que eu vou fazer? Ao invés de agora eu vou pular aqui, ó, não tem as duas linhas aqui, eu prefiro, né, nessa mandala, eu preferi pular 4 linhas, porque eu quero um escalonamento maior, tá? Então, ficou 2 linhas de uma cor mais clara e 2 linhas da cor mais escura. E o mesmo ponto, gente, o mesmo ponto. E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu der essa volta, eu vou fazer pular mais 2 dessa rosa aqui intermediária, depois mais 2, que meu último ponto vai ser aqui, tá? Antes de começar a neon, tá bom? Claro, lembrando, gente, vocês são livres. Então, assim, Marcela, eu não quero tão escalonado assim, eu quero que venha um degradê mais suave, sei lá, fazendo uma seta. É o número de linhas que vocês vão pular, tá? Eu preferi pular assim, eu vou fazer igual, né, a mandala anterior, mas e aí vocês veem o que é melhor, o que é mais agrada, né, vocês, o que vocês gostam, né, de fazer, de que forma. Então, aí vocês vão vendo. Uma outra coisa, depois eu vou deixar uma foto de uma mandala no final, que vocês vão ver que ela tá mais em seta, porque eu pulei menos linha. Então, e aí vocês vão decidir aí como vocês querem fazer, o que é legal pra vocês. Ó, tô esquecendo de dar a volta aqui no palito. E óbvio, agora você pode fazer assim, depois você faz diferente numa próxima. O legal, gente, é isso, é a gente testando, vendo o que gosta, vendo o que fica bonito, né, pra você. E a gente muda também, então, hoje assim eu gosto, amanhã eu posso não gostar. Graças a Deus a gente muda, né? Então, ó, puxando ali, tá? Então, eu vou fazer todas as voltas. Então, a partir de agora, todas as voltas eu vou pular 2 linhas até chegar aqui no neon. Não vou tecer dessa forma no neon, certo? Então, eu volto depois, com tudo pronto. Oiê, voltei aqui. Olha que linda que ficou nosso centro, né? O centro expandido, né? E aqui eu chamo de centro, aqui eu chamo de segundo centro. E aí, depois eu vou dando outros nomes. Eu acho que eu tinha dito que aqui eu viria até o início aqui da linha neon.
mas eu não vou continuar. Na outra também eu não continuei, na outra também eu tive essa ideia, acabei não fazendo. Eu acho, aqui pra mim tá bem, eu estou satisfeita, porque eu acho que mais uma volta vai ficar muito forte essa cor. Então aí você vê aí o que pra você é legal, tá bom? Quantas voltas você quer dar. Então, lembrando, a gente teceu uma aqui, depois a gente pulou toda a parte neon, certo? Pulou duas da primeira rosa, mais clara, teceu de um lado e do outro da primeira guia, e depois veio, pulou 4, duas, pulou duas, pulou duas. Tem uma coisa bem legal que dá pra ser feita aqui, que é o seguinte: eu estou satisfeita sim, porém, se você quiser deixar elas mais rechonchudas, para dar um alto relevo, o que você pode fazer? Vem aqui, ó, entre uma linha e outra, tá vendo? Aqui foi onde eu teci, certo? E eu vou dar uma empurradinha aqui, ó, pra cá. Vou dar uma empurradinha pro centro, aqui no meio, ó, onde eu teci. Vou dar uma empurradinha, só pra ficar mais bicudinho, porque isso a gente não consegue fazer quando tá tecendo, tá? Mas isso assim, se você quiser. E aí, obviamente, faz em todos, tá, gente? Se quiser fazer isso, faz em todos, ó. Tá vendo? Ele já fica mais pontudo e gordinho aqui por cima. Tá vendo a diferença nos outros? É uma diferença sutil, gente, mas eu acho uma graça. Eu acho que fica muito bonitinho. Eu sempre venho fazendo de cima pra baixo, para que as linhas não se desalinhem. Embora assim, tá bem feitinho aqui, tá justo, não vai desalinhar. Mas por segurança, né, gente? Não custa. É muito sutil, mas eu acho que assim fica muito bonitinho assim. Por isso que eu faço eles um pouquinho mais longe, para dar esse efeito. Bom, agora aqui eu vou tecer em todos os palitos com a voltinha, certo? Com a minha linha branca. E aí você vê aí qual é a cor que você escolheu para fazer essa volta, tá? A próximo ponto a gente vai fazer de 8 em 8. 8 em 8 palitos. Tece em um, pula um, tece em um, pula um. E eu fiz na outra mandala com um roxo, mas esse eu tive a ideia da gente fazer com essa cor do centro. Que foi a cor aqui que foi no improviso. Então, eu vou tecer a parte branca e depois eu volto, vou tecer aqui mais ou menos uns 8 milímetros também. Pra que esse branco fique em sincronia com esse branco daqui do centro, tá? E aí, eu volto já. Bom, então, eu dei a volta aqui, certo? Com a linha que eu escolhi, a linha branca. E aí, agora, a gente vai tecer um e pular um. Eu dou a volta por baixo, porque eu não quero, ó, se eu der a volta por cima, eu vou cobrir essa linha branca e eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou tecer sempre por baixo, tá? Então, teço em um, pulo o outro. Minhas fitas crepe aqui. Teço um, teço em um, pulo um, certo? Vou por baixo, teço no próximo. Teço em um, vou por baixo e teço no próximo. Teço em um, então, vou por baixo e teço no próximo. E aí, eu vou fazer aqui, eu acho que umas 4 voltas. Vamos ver aqui o quanto que eu gosto, tá? Então, e você vai tecendo aí, sem cortes. Só tecer mesmo, tá, gente? Bem simples, né?
Bom, gente, eu terminei aqui minhas voltas e olha só. Eu tinha falado 4 linhas, né? 4 linhas deu certinho, eu lembrei de uma coisa. É sempre importante, quando a gente tece assim, encontrar o limite aqui, ó. Nosso limite é o próximo palito, tá? Que a gente pulou aonde tem linha. Porque se eu continuar tecendo aqui, esse palito vai ficar pra trás. Então, eles vão ficar com um tamanho diferente. A não ser que seja a sua intenção realmente fazer isso, tá bom? Então, agora, eu vou continuar, amarrei aqui a minha linha no palito que a gente não tinha tecido ainda, tá? E também por baixo. Então, teço em um, dou a volta por baixo e teço no próximo. Também eu vou dar 4 voltas com a linha, tá? Eu utilizo muito as minhas medidas dessa forma. Se você tiver uma outra forma de medir, tem gente que marca, né? Faz de 1 em 1 centímetro, pega a régua aqui, faz toda a marcação de 1 em 1 centímetro, meio, enfim. Tá tudo certo. Eu marco com o número de voltas da linha, tá? Então, pula um, dá a volta vai por baixo, né? Pulando um por baixo, dá a volta no próximo. Bom, terminei aqui então de cobrir os outros 8 palitos com as 4 voltas. E aí, eu amarrei de novo a linha no palito que a gente começou, quando a gente teceu a primeira volta, tá? Então, cuidado aí, muita atenção pra você não tecer de novo no último palito que você teceu, tá bom? Então, a gente vai no primeiro palito e eu vou fazer mais 4 voltas, porque eu quero isso aqui maior. E depois também 4 voltas nos outros 8 palitos não tecido. É a mesma coisa que a gente já fez, tá? Então, eu vou tecer aqui e depois eu vou fazer só uma divisão com uma linha branca dessa daqui, tá? Então, eu vou tecer tudo, 4 voltas em 8 palitos, sempre por trás, tá? E aí, depois eu venho e faço uma volta em todos os palitos com a linha branca. Voltei aqui, teci 4 voltas, né? Depois mais 4 voltas no palito que a gente não tinha tecido, 4 voltas de novo nos primeiros 8 palitos, e depois mais 4 voltas nos primeiros 8 palitos. O que acontece? Eu quero que aqui onde a gente teceu com essa cor, fique mais marcado, tá? Mais marcado as voltas. E aí, o que eu vou fazer? Amarrei aqui, eu vou fazer da mesma cor, tá? Porque eu só quero marcar mesmo. E aí, eu vou com a minha agulha lá, ó, coloquei a agulha, tá, gente? Linha cortada. Eu vou com a agulha lá, ó, tá vendo? Eu vou pegar todos as voltas que a gente deu com essa cor desse azul. Então, eu vou por baixo de todas as linhas brancas e vou abraçar aqui, ó, por baixo, todas as linhas azuis, tá? Certo? Vou puxar aqui. Opa. Vamos ver como é que a gente faz na frente. Então, ó, na frente, o que eu vou fazer? Aqui, ó, tá vendo? Onde a linha tá indo, onde a gente passou a agulha. Eu vou vir aqui por trás, né, com a linha de trás, e vou dar uma laçada. Tá? E vou centralizar isso daqui. Eu quero só dar uma puxadinha para que ela fique um pouquinho mais marcada. Tá? Eu ergui aqui para poder ver. Então, daí eu dou uma volta no palito. E vou pro próximo. Vou fazer uma volta só, tá, gente? Só realmente pra ela ficar um pouquinho mais marcada. Um pouquinho mais fechada. Então, eu vou jogar meu palito aqui, ó, por baixo de todas as linhas brancas. Vou puxar ele lá por trás, certo? E vou passar pelo meio das duas linhas. Bastante semelhante do que a gente fez ali, né? No outro ponto. Então, vou procurar o meu meio aqui, pra ficar bem centralizadinho, e vou puxar, tá? Cuidado aí ao puxar, gente, pra não puxar muito e envergar a mandala, tá?
Ver aí como que tá seus pontos. Eu puxo muito, gente, isso... Eu sempre tenho que estar vigiando muito isso, porque eu puxo muito, eu tenho uma tensão alta na mão e tá tudo bem, enfim. Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com as linhas bem puxadas. Só que eu sempre tenho que estar me policiando, porque senão eu puxo aqui, ó, até achando que eu tô amarrando sei lá o que. Então, ó, por baixo, certo? Então, eu vou pegar minha linha lá pelo meio, ó, tá vendo? Aqui tá as duas linhas, né? Então, vou pegar minha agulha lá pelo meio, ó. E é isso que vai dar a laçadinha, tá? Deixa eu puxar a linha um pouco, aproveitar que não tem nenhum gato aqui. Ui! Saiu a agulha. Então, ó. Passa por baixo, certo? A agulha. Eu pego a agulha lá pelo meio. Tá? A linha da agulha aqui, a linha do palito anterior aqui, a linha da agulha, certo? E eu vou passar pelo meio das duas. Aqui tem vai formando uma barriguinha aqui, você vai ver. Certo? Puxo. Dou a volta no palito. E vamos pro próximo. Vai dar uma diferença, né, ó. Dá pra ver. É uma diferença sutil, né? Mas fica mais marcado. E eu quero que marque mesmo pra fazer como se fosse uma transição entre uma parte da mandala e a outra. Ó, aqui dá pra ver bem a laçadinha, tá vendo? Certo? Puxando aqui. Procurar meu centrinho aqui antes de puxar a linha. Puxar na mesma tensão que eu puxei os outros, tá? E eu vou fazer em todos, tá, gente? Bom, gente, terminamos mais uma parte aqui da nossa mandala. Tô gostando muito dela com essa cor, com a mudança pro azul. Tô adorando. E aí, eu devo postar, mas aí mais uns 5 dias eu posto a última parte. Se eu conseguir fazer antes, tá? Eu vou postar daí já a finalização, né, dela, porque aí aqui a gente vai fazer alguns pontos aqui, pétala, e você também pode terminar de uma outra forma, tá? Da forma que você entender aí ser mais legal aí pra você, tá bom? Então, até o próximo vídeo.